Oi, gente, sou Jéssica com G. Daniel Condé. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma retrospectiva do nosso ano de 2025 aqui em Portugal. Foi o primeiro ano que a gente passou inteiro em Portugal, então teve muitos acontecimentos, em maioria bons, graças a Deus. Teve algumas coisas que nos entristeceram, mas também foi um ano de muitas coisas legais e a gente vai levar vocês junto com a gente para relembrar esse ano que foi positivo. Foi No bem positivo. final, a nota é positiva para ele. Então vamos lá com a gente dar uma volta nesse 2025 da nossa vida. Então, a gente está aqui no clima de Natal. Nosso Natal acabou de acontecer. Estamos a caminho do Ano Novo, Hoje é né? dia 25, Do então a nosso gente ainda Réveillon. tá natalino. A gente ainda está no clima, ainda tem as comidas da ceia de Natal aqui para o nosso almoço. E a gente vai hoje comentar, né, sobre o nosso 2025. A gente vai tentar falar por ordem cronológica, né? Como foram acontecendo as coisas do início do ano, as coisas que aconteceram até agora, até aqui. Muitas das coisas que a gente vai falar aqui, as pessoas que acompanham a gente sempre e já assistem todos os vídeos já sabem, né? Mas é bom a gente relembrar, a gente comentar um pouco sobre cada fato que aconteceu com a gente durante todo esse ano. A vida é muito corrida, né? Então quando a gente para, eu acho, na minha percepção, esse ano voou, gente. Passou muito mais rápido. Então, principalmente dezembro agora passou voando. Então, é bom relembrar, sabe, que tanta coisa legal aconteceu, porque às vezes passa despercebido com o dia a dia, com a correria. No começo desse ano, já no final do ano passado, né? Eu tinha recebido a carta já. Aqui a gente recebe cartas do médico que eu começaria meu tratamento aqui em Portugal, que é algo muito importante. Para mim, é uma das coisas mais importantes. Era essencial para nossa permanência aqui que ela conseguisse esse tratamento, que ela tem uma doença rara e ela faz um acompanhamento aqui em Portugal. E no início do ano foi quando você começou o tratamento, né, amor? Sim, eu comecei logo no começo, acho que foi, se eu não me engano, foi no começo de fevereiro, foi minha primeira consulta e eu já gostei muito do atendimento, gostei da médica. Na minha percepção aqui, eles conhecem bem mais o meu diagnóstico do que no Brasil conhecia, sabe? Então, eu me sinto muito bem aqui, estou fazendo o tratamento direitinho. Tive alguns piores ao decorrer do ano, que infelizmente, é a vida de quem tem uma doença autoimune, a gente nunca tá bem, mas o tratamento tá ótimo. Eu consigo tomar minhas medicações, consigo fazer minhas consultas, e isso, pra mim, não tem preço, sabe? Já começamos muito bem o ano com essa grande Sim. bênção, né, na nossa vida. E logo depois, chegou a nossa residência, se eu não me engano, chegou em março a nossa residência. Foi E logo depois aí, do tratamento, né? e aí a gente ficou muito feliz, né? Que era uma grande expectativa chegada. A gente tinha feito a entrevista em outubro do ano passado. Demorou bastante para chegar, né, nosso documento. Agora tá bem mais rápido. Nossa amiga, acho que recebeu com um mês. Tem gente que recebe com uma semana, dependendo de onde você faz. Mas o nosso era 90 dias úteis. Chegou no dia que completava 90 dias úteis. Foi com muita emoção, mas isso também foi uma grande conquista pra gente. Quando a gente ainda estava no Brasil e só imaginava como seria viver aqui em Portugal, era uma coisa que a gente já estava ansioso para que chegasse esse dia e foi uma grande bênção, uma grande alegria para a gente ter esse documento na nossa mão, principalmente agora que a gente sabe que isso é extremamente difícil, mudou muito as regras do visto de procura de trabalho da época que a gente veio para agora, então a gente também ficou muito, muito feliz com também essa conquista de conseguir a nossa residência e isso era fundamental para nossa permanência aqui. Sim, foi uma grande alegria ter aquele plastiquinho com a nossa foto de outro país. É muito legal. É uma conquista muito grande pra gente que mora em outro país, que somos imigrantes. A residência, você tá legalmente, você contribuir com o país legal e
ter seus direitos, né? É muito bom. E é o início de uma caminhada para que um dia a gente consiga se tornar um cidadão Sim. português, né? A gente precisa passar por esse processo de residência para quando um dia a gente consiga conquistar a nossa cidadania portuguesa, Sim. né? Que é um dos nossos objetivos. A gente sabe que pra gente foi muito mais fácil que para outras pessoas que vieram antes da gente, mas não deixa de ser uma conquista muito grande. Aí depois disso, depois da nossa residência, eu também estava passando por um processo de ser promovida no trabalho. Eu fui promovida no trabalho. E foi, para mim, foi algo muito inesperado, né? Eu não esperava mesmo. Mas foi legal, foi uma experiência muito boa para o meu currículo aqui, né? Para mim mesmo, eu me senti que estou fazendo a diferença. Também foi um reconhecimento ao seu esforço, ao seu trabalho. Foi um reconhecimento, a gente que é imigrante, a gente compete com pessoas que já moram aqui, né, nos trabalhos, então eu me senti muito feliz e importante. Hoje em dia eu não estou mais no cargo de... Tem um spoiler que veio acontecer bem depois, mas como a gente está dentro desse assunto, ela vai comentar, né? Ela virou gerente, mas depois, durante alguns meses de gerente, né? 7 meses depois, eu voltei a ser o meu cargo que por escolha minha, porque o cargo de gerência estava me deixando muito estressada e isso estava contribuindo para a piora da saúde dela, que foi o que ela comentou antes. Tudo que eu tiver que escolher entre a minha saúde e outra coisa, se não for o Daniel, eu sempre vou escolher a minha saúde. Então, infelizmente, eu tive que voltar. Não tão infelizmente, gente, porque você voltou feliz, né? Eu voltei muito feliz. Eu estava realmente muito estressada, o cargo em si. Eu sou uma pessoa que eu sou muito focada no trabalho, então eu não sei me doar 90%, tem que ser 100%. Então, e hoje em dia eu não consigo mais me doar 100% por conta do meu diagnóstico. Então, eu amei a experiência, gostei muito, foi muito importante para mim, para minha autoestima também. Estava indo muito bem, mas realmente ela escolheu voltar a ter o cargo que ela tinha antes por questões de saúde, o mental, né? Você estava fazendo terapia, era uma coisa que estava afetando bastante porque a responsabilidade era muito grande, eram muitos problemas e isso estava afetando muito a saúde. Então, nesse ponto a gente resolveu... tinha as vantagens e as desvantagens, mas hoje em dia, isso veio acontecer depois de 7 meses, mas hoje em dia você está bem mais... Sim, estou bem mais feliz. Bem mais feliz e mais saudável também, sua saúde... Estou melhorando aos poucos. Porque eu estava explicando para uma menina no trabalho, para piorar é muito rápido. Assim, só precisa de um pontinho, mas para eu voltar a melhorar da piora que eu tive, é um caminhozinho mais devagar. Porque o emocional influencia muito, né, no seu diagnóstico, né? Ele é mais intenso. Eu comecei a ter uma piorada maior, aumentar a medicação, me sentir mais doente mesmo. Então, eu não compensava para mim, sabe? Mas foi muito importante, eu agradeci muito a oportunidade do meu diretor, que me deu a oportunidade, né? Mas tive que dar esse passo atrás. Estou feliz, estou totalmente tranquila, não me sinto inferior, não me sinto nada, não me arrependi. Adoro trabalhar no mesmo lugar, faço praticamente a mesma coisa, só tenho menos responsabilidades. Então, para mim, tá ótimo. Assim, estou feliz com a minha escolha. Aí a gente viajou em abril para o Porto. E foi nessa viagem de 10 anos. A gente ainda não conhecia Porto, a gente queria muito conhecer. A cidade do Porto é muito bem comentada aqui. Muitos dizem que é o melhor ponto turístico de Portugal, assim, para você passear, para você viajar. E foi quando a gente completou os 10 anos de casado. E um ano de Portugal. E um ano de Portugal, foram 2 datas importantes e a gente fez essa viagem. Tem 2 vídeos no canal dessa viagem. Os vídeos ficaram incríveis. Eu, que normalmente faço as edições, eu fiquei muito orgulhoso das edições desse vídeo. Então, quem ainda não assistiu, assiste lá, porque os vídeos estão muito bons. A gente fez um formato assim legal, né, de mostrar a cidade. E pra gente foi uma viagem incrível. A gente ficou muito encantado e eu adorei conhecer o Porto e passar alguns dias lá. A gente gosta de rever, né, os vídeos de quando a gente viaja, os primeiros vídeos que a gente gravou aqui, porque dá uma sensação legal de nostalgia. E a gente chegou por Lisboa, então a gente não conhecia o Porto, então a gente aproveitou essa oportunidade que a gente estava de férias juntos e fomos passear no Porto, a gente adorou, andamos pra caraca. Foi, acho que a viagem que a gente mais caminhou, né? Porque a gente também gosta de explorar a cidade a pé.
gosta de andar, de conhecer as ruas. Isso também faz parte da experiência de viajar e conhecer novos lugares para nós, é que a gente explorar andando, né? Como se fosse um local. Mas a gente andou bastante. Mas é bom. A gente gosta de se perder, e se encontrar e achar os lugares que a gente não tá nos roteiros, sabe? A gente gosta muito dessa experiência e no Porto foi muito legal. Não estava tão frio na época, então a gente aproveitou bastante, né? E foi uma viagem muito legal e especial pra gente. E se você tem curiosidade, vai lá no nosso vídeo do Porto conhecer. São 2 vídeos e ficaram ótimos. E é isso. Agora, a parte mais crítica do nosso ano, né? A parte mais difícil. Foi o momento mais duro que a gente viveu aqui. Quem já acompanha a gente sabe do que a gente está falando. Que foi quando a gente teve a notícia do falecimento da nossa primeira senhoria que nós tivemos aqui, que ela é bem conhecida aqui. Para quem já acompanha a gente há mais tempo, a gente sempre falou dela aqui no canal. A gente tem um vídeo contando um pouco da nossa história com ela. E foi um momento bem complicado para a gente, né, amor? Sim, a perda da cidade a gente já vinha, né, com o processo de, assim, a gente já esperava que isso uma hora ia acontecer, mas foi muito mais rápido do que a gente imaginou, né? É porque ela estava com um estágio terminal de saúde, né? Ela tinha um câncer que já estava muito avançado e ela mesmo, todo mundo já tinha ciência de que isso poderia acontecer. Mas quando a gente conheceu ela, se apegou e a gente criou um amor muito grande por ela, a gente não conseguia imaginar como seria quando esse dia chegasse e chegou e pra gente foi bem difícil, né? Sim, a gente morou com ela, né? E aí a gente via, né, como que era o dia a dia dela. Ela nunca transpareceu que estava tão doente como ela clinicamente estava. Então a gente sempre ficava já, a gente vai ter mais tempo, a gente vai ter mais tempo, a gente vai ter mais tempo. Então, quando foi o final, mesmo a gente esperando, foi doloroso demais. E principalmente aqui a gente sente tudo muito ampliado, né? É mais Como intenso os sentimentos. E ela meio que virou uma pessoa da nossa família aqui, né? Porque a gente não tem família aqui. E ela virou alguém da nossa família e foi literalmente como se a gente tivesse perdido alguém da família. Foi muito difícil, foi muito doloroso perder ela. Assim, a gente às vezes ainda vê pessoas parecidas com ela na rua, vê um carro parecido com o dela, um casaco que ela sempre usava. Ela ainda é muito viva nas nossas lembranças. E a gente sempre fica, nossa, que saudade da Dona Cidália. Poxa, eu poderia ser a Dona Cidália. Com certeza hoje a gente estaria passando lá na casa dela, ou ontem. Com certeza, se ela estivesse viva, a gente estaria junto com ela, porque ela é uma pessoa, foi uma pessoa muito especial pra gente. E perder ela foi a parte mais dolorosa desse ano, né? Foi perdê-la. E a gente sabe que o que nos conforta é que ela não está mais sofrendo, mas perder ela foi muito difícil. E depois disso, uns meses, né, de muitos trabalhos, chegou setembro, que é da nossa viagem que a gente estava planejando com os nossos amigos há muitos meses antes. Já estava pagando antes, a gente se organizou financeiramente para conhecer um novo país que até a gente estar aqui em Portugal era inimaginável, mas era um país que a gente sempre admirou e teve muita curiosidade, porque a gente gosta muito da parte histórica e gosta muito da parte gastronômica também, que foi viajar e conhecer a Itália. Eu amo massa, né? Macarrão. O Daniel ama pizza. Então a Itália seria realmente um dos lugares que a gente amaria conhecer, né? E realmente foi. A gente foi com os nossos amigos, foi muito especial. A gente conheceu outra cultura, falou outro idioma, viu, provou comidas que a gente só via em filmes ou em programas de televisão, das pessoas conhecendo aquilo. E pra gente foi muito enriquecedor, né? Conhecer a Itália. Foi incrível, foi uma experiência que a gente não esperava que um dia a gente fosse ter, quando a gente ainda vivia no Brasil e vivendo aqui. A gente realizou um sonho e a gente ainda pretende conhecer novos países. Esse próximo ano pode ser que aconteça, então assim, foi muito maravilhoso. É um dos benefícios de estar aqui na Europa, é ter essa liberdade e essa condição de viajar e conhecer novos países, novas culturas, já que aqui as coisas são mais perto, os valores são mais acessíveis, então foi especial. Esse foi mais ou menos o resumo, né? Os outros meses a gente só realmente trabalhou e viveu a nossa vida. A gente tentou tocar nos pontos mais importantes Sim. do ano, né? Porque o trabalho é uma coisa que acontece bastante aqui pra gente. Eu e Jéssica, a gente não costuma ter as folgas encaixadas na nossa semana. Eu sempre estou em casa sábado e domingo. Ela, às vezes sim, às vezes não, mas nunca sábado e domingo. Quase nunca não. Então a gente tenta se encaixar aqui, mas a gente... Assim, a gente vai contar um pouco agora do resumo, né? De como a gente queria que fosse e como foi esse ano pra gente aqui, que foi pela primeira vez um ano inteiro aqui em Portugal. E assim, resumidamente, a gente é muito feliz. A gente
olha para o ano que passou e tem um saldo bem positivo. A gente conseguiu é, realizar algumas metas que a gente tinha ainda no Brasil, então foi importante. Foi um ano bem importante para a gente, um ano marcante, um ano de forma assim resumida, um ano bem feliz, um ano onde a gente teve uma teve uma vida boa. Foi um ano assim legal que a gente conseguiu viajar, que a gente conseguiu trabalhar, que a gente conseguiu ainda comprar mais coisas para nossa casa, porque a gente foi comprando as coisas aqui do zero. Então praticamente a gente já comprou quase tudo que a gente queria, se não tudo. Então é isso. Agora, alguma coisa importante também, né? Fizemos novos amigos, né? Eu lá no meu trabalho eu criei um laço muito grande com duas pessoas que são muito especiais, que é uma amiga e um amigo. E agora a gente já tem uma convivência de frequentar a casa dele. Jéssica também conhece a esposa dele, conhece o marido da minha amiga lá do trabalho. Então, assim, a gente expandiu um pouco a nossa rede de amigos aqui e foi uma edição muito, muito legal e muito importante. A gente estava até conversando, parece que a gente tem mais amigos aqui. Não que eu não tenho, eu tenho muito mais amigos no Brasil, mais amigas, né? Já a Daniela não tanto, mas aqui parece que a gente tem mais casais que são amigos, sabe? Que se encaixa, né? A gente é amigo de casais. Tem nossos amigos, né, que vieram, que a gente morou com eles, que são muito especiais pra gente, mas a gente foi conhecendo outras pessoas. Tem da parte do meu trabalho também tem, que trabalha com ele, que também já trabalhou comigo. Então, assim, são pessoas que foram aparecendo, brasileiros e não brasileiros. Já do lado do Daniel são portugueses e cabo-verdianos, do meu lado são maioria brasileiros. Mas Eu brinco que é o meu namorado. o namorado dele, né? Porque Tô agora namorando, pra quem não sabe, tô eu tenho namorando que um dividir português. meu marido com o marido de outra, enfim. E a gente, assim, sinceramente, olhando para esse ano, foi um ano muito feliz. E, assim, eu trabalhei muito, trabalhamos muito ambos, mas a gente conquistou muita coisa. Eu tinha a sensação, não é aquele sentimento de vira-lata, não, gente, é porque era a nossa vida. De olhar que eu olhava pro ano do Brasil, eu só trabalhei. Só. O máximo que eu gastava meu dinheiro era com lanche no final de semana. E aqui não, aqui a gente viajou para Porto, foi para Itália, conheceu outras cidades aqui em Portugal, fomos em Nazaré, fomos na Batalha, fomos conhecendo aos poucos, sabe? Eu acho que aqui a gente consegue viver mais ao decorrer do ano, mesmo trabalhando. Então, foi um ano muito positivo, a gente teve adições de pessoas na nossa vida muito maravilhosas, a gente perdeu uma pessoa muito maravilhosa, mas foi um ano muito positivo pra gente e eu tô ansiosa pelo próximo ano, que também esse vídeo do próximo ano a gente tem conquistado mais e mais coisas, conhecido mais e mais pessoas legais. E até aqui, não tem o que a gente reclamar, pelo menos da minha. A gente é muito feliz aqui em Portugal e a gente sempre comenta isso até com os portugueses e os portugueses falam pra gente que eles ficam felizes em saber que a gente é feliz aqui, porque todos os portugueses que a gente tem tido contato são muito acolhedores, são queridos, muito queridos e sempre tratam a gente com muito carinho. É bem diferente do que normalmente a gente vê na internet. Sim, a A gente gente vê sabe muitas que cada história é uma história, mas a nossa história, o nosso depoimento, testemunho é bem positivo, né, amor? Sim, e o que ainda pega é muito a saudade de casa, né? Não de casa, a saudade das pessoas que nos fazem se sentir em casa, né? Nossa família. Nossos sobrinhos, nossos amigos mais íntimos, a gente sente saudade. Essa época do ano aperta um pouco mais, né? Porque pra gente lá no Brasil, quando a gente ainda vivia lá, o Natal era um momento que era certo, que estaríamos todos juntos. Nossas famílias moram perto, né? A gente morava todo mundo no mesmo bairro. Então a gente sempre dividia a nossa atenção com a minha família, com a família dela. Então essa semana agora, que é a semana do Natal e da virada do ano, era um momento que era garantido que estaríamos todos juntos. E ontem a gente ligou para as nossas famílias, fizemos chamada de vídeo. É um momento que aperta um pouco a saudade, não o suficiente de fazer a gente querer voltar, não é isso, mas é uma saudade que a gente sabia que a gente ia ter que conviver aqui, que faz parte da nossa convivência aqui, mas é uma saudade, ela não deixa de ser uma grande saudade, a gente sente bastante falta dos nossos familiares. Eu, principalmente dos meus sobrinhos, eu sou apegado e maluco por eles, eu sinto muita falta da convivência com os meus sobrinhos, mas a gente já sabia que ia ser assim e faz parte. E a gente também gostaria de agradecer vocês que estiveram ao decorrer desse ano. Eu sei que a gente não consegue ser constante, direto no canal. Nossos horários são muito difíceis. Às vezes eu realmente nem sei o que gravar. Enfim, eu quero gravar meu dia a dia, mas eu acho que as pessoas não vão gostar tanto.
Mas obrigada por estarem aqui. A gente conhece as carinhas de quem sempre está aqui, né? A gente comenta entre si, né? Quando a pessoa deixa o comentário carinhoso, que a gente já conhece essas pessoas. E é muito legal receber o carinho de vocês. Eu conheci alguns inscritos esse ano. Então foi muito legal essa experiência, né? Deixar isso gravado para a Jéssica e o Daniel do futuro um dia verem, o tanto que aquele ano foi especial, é muito bom. E a gente gosta muito de dividir isso com vocês, com a nossa família através do YouTube. Pois é, a gente recebe muito carinho de pessoas que a gente nunca viu, né? Vocês conhecem a gente, mas a gente conhece muito pouco vocês que estão aí do outro lado. Então, é bem legal receber o carinho de vocês. Então, a gente sempre lê cada comentário. É legal o apoio de vocês. Isso ajuda a gente a querer gravar mais, a nos motivar. Eu sei que a gente não tem uma base tão grande, mas a gente tem uma base fiel de pessoas que sempre acompanham a gente. Então, muito obrigado. A gente deseja um Feliz Natal, um pouquinho atrasado. Deseja um Feliz Ano Novo, um ano de muitas bênçãos. Que seja um 2026 incrível para nós. A gente agradece muito cada curtida de vocês, cada comentário, cada visualização. É legal a gente ter esse compartilhamento da nossa vida com vocês. É uma forma também da gente receber um carinho, porque a gente está longe da nossa família e a gente acaba conhecendo novas pessoas dessa forma também. Então, muito obrigado. Obrigada, gente, por tudo. Daniel já falou tudo. Desejo a vocês um 2026 maravilhoso, de muitas bênçãos, saúde, conquistas, realizações. E a gente se vê no próximo ano. Até o próximo vídeo. Tchau!